da prima da minha esposa, né? Então não dá para esquecer. Nalva, Raquel, Carinho, Michele, Camila, Jóia. Novamente, irmã, seu nome? Patrícia, o nome da minha irmã. Não vou esquecer. Bem, as crianças e o queridão? Evandro e Rafael. Evandro e? Rafael. E a Yasmin. Yasmin, sabe que eu lembro de tudo isso? E a Nicole. Até 3 mil dá. Nicole. E a Nicole. Nicole, Yasmin, Rafael, Evandro. Eu já esqueci o resto. Mas tudo bem, vamos lá. Então, queridos irmãos, não havia chuva no Egito. Então o Egito dependia de toda a extensão do Nilo para o seu suprimento. Rios de toda a África caíam no Nilo e abasteciam o Egito. Certo? As outras nações não tinham isso. Dependiam do Mar Vermelho, tá? E dos golfos de Suez e de Acaba para serem irrigados. Isso tornava o Egito poderoso e ele acabava dominando todo o Oriente Médio, né? Inclusive a prometida terra que mana leite e mel, mencionada aqui em Ezequiel, em Canaã. Ok? Essas nações em volta do Egito, que eram Canaã, tá? Nós tínhamos ali a Arábia Saudita, tá? Ao norte, já naquela época nós tínhamos nações poderosíssimas que depois se fortaleceram, como o reino assírio. Estas nações souberam o que aconteceu nesse mundo. E tremeram de medo. Tudo que Deus fez por Israel tinha como objetivo os outros povos. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então, muito bem. Antes de prosseguirmos, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, pergunta a respeito do que estamos falando aqui hoje. Irmãos, pode perguntar. Qualquer coisa, fique à vontade. Antes de eu prosseguir. Vamos Sim, começar, irmão, sabe né? por quê? É importante. Talvez por isso que a travessia foi tão demorada. Porque a O travessia, elemento- porque eu estava dando uma olhadinha, a travessia foi feita por um lugar mais longo, né? Até a Certo, história é verdade. passa. Isso mesmo. Será que é por isso então que Ezequiel, já Deus mostrando que eles estavam adorando outros deuses, estavam já abalados, presos psicologicamente, fisicamente? Verdade. E a palavra de Deus também fala, né? Que ele fez isso pelo caminho mais longo. Então essa realmente foi a real, para que ele tenha feito pelo caminho mais longo. Ele se tirava essa idolatria do meio deles, para que eles não voltassem a ser oprimidos de novo. Muito bem. O pensamento divino foi para que eles não voltem ao Egito. Certo? E Deus escolhera a travessia mais longa. Vamos lá. Por que Deus escolhera a travessia mais longa e não mais curta? Vamos pensar. Se Israel tivesse feito a travessia mais curta, que era a travessia tradicional, né? Utilizada inclusive por todos os outros povos ao redor, inclusive pelo Egito, era uma travessia de estratégia militar. Sim. 15 dias, irmão Cléber, Israel gastaria para chegar à terra prometida. Só 15 dias. Pelo caminho mais longo. Mas aí não podemos esquecer que o povo estava debilitado e com fome. Sim. E cansado. Com a mente escrava. Tinha, porque quantos eram? Só de homens e não, 600 mil homens. e não contam mulheres e crianças. Certo. Então dizem a história que chegou a passar 3,3 milhões. É isso aí. Porque se multiplicavam A muito, estimativa acima de 2 disseram milhões. que até chegar de ali, pessoas. né? Perfeitamente, irmão. Então imagina arrastar esse povo todo. O irmão acha fome, que com Israel sede. estava preparado para a batalha, para a guerra, se defrontasse, por exemplo, com outros exércitos. Não. Embora, diz o texto que eles saíram em formação militar. Sim. Né? Se continuarmos lendo aí os capítulos 13, 14, 15, vai dizer que eles saem em formação militar. A gente até poderia discutir um pouco sobre essa organização, se der tempo. Não, Mas, primeiro, eles não estariam preparados para a guerra. sim. Deram escravos. Psicologicamente ou fisicamente? Irmãos, psicologicamente não estavam preparados, tá? Militarmente não estavam preparados. Então Deus escolhe o caminho mais longo. Eles ganhariam tempo para se organizarem, né? Para repensarem as leis divinas que recebem no decorrer desse processo, okay? E Deus tinha um objetivo: Faraó
estava em cerne aí da questão toda. Deus queria glorificar o seu nome para todas essas nações. Certo? Faraó é um elemento importante na compreensão do que está acontecendo aqui. Bem, por isso o caminho mais longo. Fica à vontade, não pode perguntar. O faraó era realmente objetivo, porque que no início, né, na outra lição já diz, né, algumas lições ele falou, ele deixou eles irem, não é isso? E o próprio Deus falou, que aí foi um plano de Deus, né, endurecer novamente o coração de Faraó para segui-los. Se caso Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, eles teriam voltado, será? Também. Eu não tenho dúvidas que eles teriam voltado. À luz dos textos que eu li aqui, Cleber, né, considerando inclusive essa rebeldia persistente de Israel, que foi o motivo que os desqualificaram. Bem, vamos abrir um pouco aqui o tempinho. Lendo o livro de Êxodo e de Números, nós vamos perceber que toda essa população, mais de 2 milhões de pessoas que entraram no deserto, morreram. Esse é um dos temas que podemos discutir. Morreram, vocês acreditam nisso? Todos eles morreram. Apenas 2 pessoas sobreviveram e as crianças. Quem eram essas 2 pessoas importantes que herdaram a promessa? Josué e Caleb. Muito bem. Josué e Caleb. E por que herdaram? Porque tiveram fé. E as crianças, claro, 40 anos depois, bem crescidinhas, né? Capacitadas militarmente, herdam pela fé o que Deus havia prometido a esse pessoal que sai do Egito, que é tirado do Egito. Mas essas pessoas morreram no deserto, miseravelmente. Eu não tenho dúvida de que eles teriam voltado. Foram rebeldes desde o início. Isso tinha que ser os eleitos e a nação santa. Bem, quando pensamos em eleitos, vamos lá. Quando pensamos em pessoas eleitas, né, o que isso quer dizer para nós? Somos eleitos? O que são eleitos? Primeiro vamos definir. O que são pessoas eleitas? Bem, em algum momento aí da eternidade, Deus decidiu que algumas pessoas, por sua própria vontade, sem que tivéssemos participação nenhuma nessas decisões, fossem salvas. Isso é eleição. Certo? Essas pessoas, escolhidos, muito bem, Deus, escolhidos, elas nem existiam. Inclusive, quando Deus, pensando nisso, quando Deus chama Abraão, nos lombos de Abraão, geneticamente falando, já havia toda uma descendência eleita. Pensando nisso, quando, por exemplo, Nadab e Abiú morrem, ao entrarem lá para fazerem os procedimentos sacerdotais e são punidos por alguma razão que está lá no texto, toda uma descendência deixa de existir. Quando se pensarmos em termos de eleição, de escolhidos. Então, quando pensarmos em pessoas escolhidas por Deus, essas pessoas foram escolhidas sem a participação delas. Israel foi eleito por Deus para participar da salvação, mas foram desqualificados. Não significa que Deus esqueceu os seus eleitos, mas eles foram desqualificados. Ok? Bem, tendo dito isso, tendo definido isso, vamos voltar aqui ao nosso foco. Antes, porém, vocês entenderam, à luz da pergunta do Kleber aqui, por que Israel morre no deserto? Por que eles voltariam ao Egito?
Isso tem alguma aplicação para a igreja hoje? Tem. Tem. Tá bom, vamos chegar lá. Porque tem uma parte do estudo até que diz, né? Que tava tentando pra achar aqui, mas não sei se não vai estar na Bíblia, mas está no estudo. Por isso que então talvez acaba aquele pensamento, né? Tem que tirar o Egito de dentro do povo, né? Certo. Então aí já está dizendo, antes eu morrer. Não é isso. Teria que arrancar o Egito de dentro deles. Então ele já estava dizendo que todos iam morrer. Que eles não conseguiam se libertar. Né? Tá, muito bem. Emílio Durkheim foi um pensador aí. Ele disse que não se constrói uma sociedade, né, senão baseado na liberdade. O que Moisés queria, sem dúvida, é que as pessoas entendessem que as leis dadas por Deus, elas eram ajudas. Os mandamentos dados por Deus eram mandamentos que ajudavam as pessoas a obedecer. No nosso contexto hoje, os mandamentos dados por Jesus Cristo são mandamentos que nos ajudam a amar. Sim. Por isso, eles não podem ser pesados. Não são difíceis. Só que as pessoas não entenderam assim. Isso quer dizer o seguinte, que se as promessas não forem recebidas em fé, elas farão mais mal do que bem. Certo. Concorda? Sim. É os dois lados da questão, sempre. Tá? Se eu não recebo tudo que Deus me promete em fé, isso não vai me fazer bem. Vai me fazer mal. Foi o que aconteceu com aquela geração. Com essa geração que inicialmente recebe as promessas de Deus, mas não receberam com fé. Isso os destruiu. Gente, isso os destruiu. Gerou conflito. Gerou conflito. Eles não queriam. Compreende isso? Bem, vamos lá. Alguma outra dúvida? Pergunte, fica à vontade. Eu estou tranquilo. Apesar do calor. Mas hoje estamos na ilha, está mais fresquinho. Pode perguntar, viu, Ivan? Irmã, Raquel, senhora, qualquer dúvida, não. Fique à vontade, viu? A mais simples pergunta, por favor. Camilo, Michele. Vai, tia Dene. Eliseu, irmão Dene. Vai, Dene. Por favor, tá? Fiquem à vontade. Ajuda os Porque eu posso universitários. prosseguir, mas eu quero ajudá-los, tá? Então, estou tranquilo. Fiquem à vontade. Vamos lá. Bem. Posso prosseguir? Então tá bom, vamos lá. Voltando aqui então para o texto de Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15. Bem, qual o significado para Israel da travessia do Mar Vermelho? Vamos pensar um pouco. Nós já ressaltamos aqui o contexto de opressão, inclusive da idolatria. Faraó, por diversas vezes, tem o seu coração endurecido para perseguir Israel até o fim. O texto diz que pelo menos por 10 vezes Faraó endureceu o seu coração para perseguir Israel. E por mais 10 vezes Deus mesmo endurece o coração de Faraó para perseguir Israel. E deixa claro para Moisés que o objetivo
dessa ação era mostrar todo o poder dele, o derramamento de sua ira para Israel, para as nações e para Faraó. Como vocês entendem isso, irmãos? Faraó, por conta própria, endurecendo seu coração, e Deus também endurecendo o coração de Faraó para perseguir Israel. É para o engrandecimento dele, de Deus. Quanto mais aprovação do povo, o povo crê, por mais que mostrasse os milagres, que nem a própria travessia, né? Se for analisar, algo inacreditável, né? Mas no final da travessia, acho que é a chave de ouro, né? Nessa parte, para mostrar mesmo que ele é soberano, né? Qual o elemento sobrenatural na travessia do Mar Vermelho? Foi um milagre? Não. Foi um milagre? Quem crê que foi um milagre? Aleluia. Foi não, Cleber? Ele já deu ordem para Moisés. Foi um milagre. Foi. Existem fenômenos naturais semelhantes, Sim. registrados por aí, né? Semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho. Qual é o elemento sobrenatural disso tudo, então? Leiam, por exemplo, o capítulo 14 de Êxodo, versículo 21. Está escrito: Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Muito bem, vamos lá. As águas foram partidas no vento oriental durante toda a noite. Deus passou em vigília, ajudando Israel lá, soprando o vento, abrindo o mar. Não era a primeira vigília que Deus passava com Israel. E na mesma noite em que Deus tira Israel do Egito, né, instituindo a Páscoa, ele também ficou acordado lá com Israel, a noite todinha. Bem, Deus guarda. vocês observam no versículo 21 aí, o elemento tempo. Sim. Moisés toca na água, o que acontece? Se abre. Moisés toca de novo na água se fecha. Exatamente no tempo em que ele faz isso. Não. Levou um tempo. Esse é o elemento tempo. Sim. Foi a noite toda. Uma coisa é você admitir. É que a gente vê quando é criança, né? Que eu sempre achei engraçado. A gente vê lá, ele toca a água, faz assim, ó. Fum, né? Daqui a pouco toca a água, né? Fum, foi, na hora que a gente lê aqui, não foi full nem full. Ele demorou um tempo, né? Agora, Moisés ficou a noite toda com a mão estendida? Moisés ficou a noite toda com a mão estendida. Não. Ele tocou em obediência à ordem do Senhor, e o vento foi abrindo a noite toda. Depois ele tocou por ordem do mesmo Senhor, e as águas foram voltando rapidamente. E foi o primeiro ou o último a passar? Eu falei que eu ia perguntar. Tem a outra pergunta, calma. A gente Ele fez foi o primeiro ou o último a passar. Ele foi do meio. Vamos deduzir. Nós Tá? deduzimos Vamos que deduzir. foi o último. Quando você não tem nenhuma afirmação direta no texto, né, ou em texto algum, você tem que deduzir. É o máximo que você pode fazer. Então, ele não foi no primeiro nem no último. Aí foi do meio. O irmão Evandro acertou. Ele foi o primeiro, irmão? No meio. Mas ele passou em que momento da noite? Ele passou no meio da noite, à meia-noite, às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã. Como é que foi isso? Olha, não sabe. Mas ele passou. Isso. Agora, há como saber quando o exército, ou em que momento eles estavam lá, no meio do mar, e foram destruídos, não conseguiram voltar. Informações como essas nós temos. Então não há como saber se Moisés foi o primeiro ou o último, irmão. Eu não sei. Nós deduzimos que talvez tivesse sido um dos últimos, porque como ele teve que tocar para as águas se fecharem. Muito bem, olha aí, que maravilha, vocês estão
pensando. Não, porque Eu e tia Dani, ficamos à tarde. porque eu imaginei assim, né, na parte do milagre, né? Deus está fazendo tudo isso através de Moisés para que o povo cresça em Deus. Porque ainda o povo, como estava, será que o povo estava assimilando ainda essa parte realmente de idolatria? Que ele tinha que ver Moisés, ver algo na mão de Moisés para que visse Deus agindo? Porque Deus não precisa da intervenção do homem para agir. Se ele é Deus, ele não precisaria de nada, né, nessa parte. Né? Até esse momento, o povo não acreditava em Moisés, com certeza. Tinham lá suas obras. Apenas quando eles viram os egípcios mortos na praia, capítulo 15 vai dizer isso. Sim. É que eles acreditaram em Deus e em seu servo Moisés. Eles temeram. Aí Moisés assumiu um outro significado para aquela nação. Aliás, não sobrou mais nada também, na verdade. Não sobrou exército. O povo tinha muito medo dos egípcios, isso é evidente. Eles só ficaram tranquilos quando os viram mortos ali na frente deles. E aí perceberam que jamais iriam ficar oprimidos de novo. E deram crédito a Moisés. Essa parte aqui que fala das rodas, que eles falam que Enterrado. isso daí será que já seria a parte do mar que já estava úmida? Então, eles pela comodidade de carros e cavalos não quiseram atravessar a pé, como o povo de Israel. Tá. Irmão, diz que Deus trouxe isso, né? Eu não sei te explicar como isso aconteceu. Sim. Mas deixa claro que foi uma intervenção direta de Deus Certo. contra esses carros que emperram. Na paráfrase que eu tenho aqui, diz que eles emperraram. Isso. Não é isso? É. Ficaram lá, emperrados. Foi quando eles perceberam que Deus estava com Israel. Agora, quando lemos uma coisa assim, né, para o que o texto quer nos chamar a atenção? Que aquilo que traz salvação também é o que traz destruição. Sim. Deus usou o mesmo evento para provocar salvação para o seu povo e destruição para os inimigos do seu povo. O mesmo evento. E o Egito percebeu isso. Tarde demais, né? Eles perceberam. Tentaram fugir, não conseguiram. Mas que nem no caso aqui no final do texto, né, que nem está dizendo, pelo mesmo período da vigília, tem um significado de ter ficado a noite toda, para poder, porque o mar foi aberto pela vigília, pelo que eu entendi, a noite inteira. O vento veio oriental, abriu o mar. Aí quando fecha, quando fecha, não dá a se entender pela distância, né? Se houve tempo, por que a gente fala que realmente eles pararam ali, né? Que houve realmente um retardo, né? Sim. Então, se vamos se imaginar, se ficou a noite inteira esse vento oriental, sabe que a palavra significa assim, que nem você acabou de irmão falar, que para ser liberto, né? O tempo é maior, de repente para o bem do que para o mal. Entendi, irmão, eu estou tentando entender o que você está colocando. O irmão quer fazer uma analogia entre essa demora da noite com nossa libertação. É isso? Mais ou menos isso. Porque pelo período que fala, né? Que teve a vigília e abriu o mar. O mar seria o quê? A libertação deles. Certo. Certo? E a glorificação de Deus, que, Certo. através de Moisés, o povo crê. Certo. Então houve aquele período, que nem está dizendo aqui, houve a noite toda. Mas, ao contrário, não houve esse período. Não é isso? Teve só a parte que Deus, né, emperrou mesmo lá as carroças, lá, as carruagens dele. E dá a impressão que foi imediatamente isso aconteceu com eles. Não houve tanta demora assim. Com os egípcios. Sim. Sem dúvida nenhuma, foi imediatamente. Agora, interessante, né, é que não se diz o que aconteceu com o mesmo vento que abriu o mar. Sim. A coisa aconteceu de repente. Deus mandou fechar o mar fechou. Literalmente, rápido. E eles morreram. Não havia como escapar. Tá certo. Bem, esse juízo será certo. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o justo juízo de Deus? Vamos lá. Quem que o irmão já ouviu falar a respeito? Qualquer coisa, fique à vontade. Fale tudo. O justo juízo é aquele que ele pesa. Por isso que ele é justo. Muito bem. Vamos fazer a seguinte aplicação. É justo que soframos agora e os ímpios não? É justo que você sofra agora e o mundo não? Pela lógica do humano, não. Do humano.
Então por que sofremos agora e o mundo não? Não é interessante que Deus pune seu povo com uma opressão ainda no Egito, considerando o fato de que eles estavam envolvidos com a idolatria? Pedro diz que o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. Então, é justo que Deus aplique agora em você uma certa medida de tribulação, para que na sua vinda você receba alívio. Certo? Porque a promessa, como aquilo que acontece na travessia do Mar Vermelho, o povo não foi livre inclusive da destruição. O povo foi preservado paulatinamente em todas as etapas da destruição. O povo de Deus será preservado de toda a destruição, mas em contrapartida, né, é justo que soframos agora. Porque se Deus tiver que ser justo realmente, né, Ele vai nos dar o seu castigo agora. Mas a grande notícia, a mais bela notícia, é de que o povo de Deus está livre do castigo, né, do derramamento de sua ira. Veja o que lemos em Ezequiel, que Deus queria derramar sua ira sobre o seu povo, mas por quem ele era não fez isso. Mas para ele não fazer isso, ele permite que sejamos purificados, né, atribulados. Israel foi posto à prova logo depois que saiu do Mar Vermelho. Assim que saiu de lá, já foi posto à prova, para ver se guardariam seus mandamentos, suas leis e tal. Então temos que pensar nessa questão do juízo divino, porque o Mar Vermelho, ele é um símbolo de muito do que acontece na nossa vida cristã, sem dúvida, Cléber. Exatamente como você está fazendo esse paralelo, sem dúvida. Primeiro símbolo, salvação e juízo. Mas temos que entender isso. Para a nossa vida hoje, o que isso significa realmente? Tá? Bem, vamos trabalhar no sentido redentor. Vamos lá. Quando Deus livra seu povo dos egípcios, com a travessia do Mar Vermelho de modo definitivo, nunca mais o Egito iria oprimir Israel. Mesmo depois dos conflitos posteriores aí, que aconteceu na história, quem já ouviu falar daquela guerra dos 6 dias, aquela guerra que aconteceu em 1948, 1973, Egito, Israel e tal. Enfim, o Egito nunca mais foi império na história, deixou de ser império por julgamento divino. Tentou, muitas vezes erguer, mas não conseguiu. Teve uma aula que a Dani falou, eu fiz uma pergunta, depois ela me respondeu que a linhagem de Faraó vinha dos seus descendentes. Ali não, depois dessa efeito do Mar Vermelho, não teve mais Faraó. Ninguém mais se titulou como Faraó. O Egito teve 20 dinastias. O que aconteceu foi o seguinte: o rei que confrontou Moisés, ou o rei com quem Moisés se confrontou, ele se casou com a filha que adotou Moisés e que usurpou o trono do faraó anterior. Esse casal gerou um filho. Esse filho foi o faraó que confronta Moisés. Esse faraó perde o seu primogênito. Tá? Eles ficaram sem um sucessor durante algum tempo, mas ele teve outro filho. A história registra isso. Agora, o Egito fez de tudo para apagar dos anais de sua história esse evento primitivo, principalmente essa ausência desse primogênito. Houve uma ruptura, um certo tempo, para que um novo descendente nascesse e ele assume o governo do Egito. Mas o Egito continua. E depois vai declinar, até a 20ª dinastia. Porque quem morreu na travessia foram os homens. Se mães estivessem com crianças, meninos, eles ficaram no Egito.
Eu não entendi sua Os pergunta. cavaleiros que atravessaram foram Quem só atravessou? cavaleiros. Somente o exército. Só, exército. os exércitos composto de homens. Isso. Então, supõe-se que as mulheres e os filhos, também Ficaram no meninos, Egito. também no Egito. ficaram. Sem dúvida nenhuma. Todo o exército egípcio morreu. Sim. Maravilha. Inclusive, o cântico de Êxodo 15 é exatamente esse. Que vitória maravilhosa, né? Morreu no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa é a música. Ainda som nos nossos ouvidos. Todo o exército egípcio morreu. E não é o primeiro exército inteiro que Deus destrói. Esse não é o primeiro. Em Isaías nós temos um outro relato. 185 mil soldados morreram num só dia. Era todo o exército assírio. Também morreu. Intervenção divina. Oh, glória a Deus. Bem, vamos lá. Eu falava sobre a questão redentora, né? O papel redentor. Deus redime Israel do Egito. O que significa ser redimido? Primeiro, tem 3 sentidos isso. O primeiro sentido é libertar do mercado de escravos. Quando eu penso em redenção, eu tenho 3 sentidos diferentes quando eu penso em redenção. Primeiro sentido, no nosso aprendizado, eu vou ao mercado de escravos e liberto do mercado de escravos para mim. Esse é o primeiro sentido. Isso envolve alguma compra. Então eu compro e ponho em liberdade esse escravo. Nesse sentido, Israel foi liberto do Egito. Deus os tira de um contexto de escravidão total, da opressão egípcia, e os compra para si mesmo, para viver em liberdade. Quando eu penso nos significados da morte de Cristo, eu tenho uma aplicação muito boa para a vida cristã. Tá? Porque nós também éramos escravos no mercado de escravos do pecado. A morte de Cristo envolve um pagamento. Mas não é um pagamento, segundo algumas teorias aí, pagamento a Satanás, pagamento ao diabo, que ele estava devendo alguma coisa ao diabo e teve que morrer para satisfazer isso. Não é nada disso, tá? E o sentido que essa morte tem para nós é diferente do sentido que essa morte tem para o próprio Jesus. Ok? Vamos lá. Pensando no contexto da travessia. Para Israel, qual foi esse significado na verdade? Quando eles veem lá os cavaleiros na praia, mortos definitivamente, nunca mais veem o Egito, e agora um reverente temor toma conta deles. Moisés também é revestido de uma autoridade divina. O que isso significa para Israel? Liberdade? Liberdade? Vamos lá, liberdade. Quem mais? O que isso significa para Israel? O que será de nós? Ó, agora acabou a desculpa do povo lá, tá seguindo a gente. Agora que desculpa que nós vamos ter. Vamos ler Êxodo capítulo 15. Êxodo 15.